Atos capítulo 4, verso 31. Os que encontraram, digam amém. Vamos ler juntos esse texto em voz alta, todos? 1, 2, 3. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Amém. Eu quero falar nesta noite sobre o poder da oração. O poder da oração. É interessante que certa vez eu fui muito impactado pela leitura de um artigo, de um jornal, e nesse jornal, nesse artigo, afirmava que um dos líderes das Assembleias de Deus americanas, na época, pastor Thomas Trask, ele dizia que há 40 anos o sol não nasce sem que me veja de joelhos. Há 40 anos que o sol não nasce sem que me veja de joelhos. Eu me lembro de uma história de um grupo de jovens que saíram dos Estados Unidos e foram para a Europa para fazer uma viagem turística e foram conhecer a casa de John Wesley. E de repente eles entraram no quarto onde John Wesley buscava o Senhor, e havia ali uma espécie de um tapete com 2 buracos naquele tapete, 2 furos naquele tapete. E alguém perguntou: o que é isso? E aquela pessoa que guiava, aquele jovem, disse o seguinte: este era o local onde o pastor e avivalista e evangelista John Wesley buscava a presença de Deus. Ao voltarem para o ônibus, perceberam a ausência de um daqueles rapazes. E quando aquele que estava no comando dos rapazes foi procurar o moço, aquele moço estava no quarto de John Wesley, com os joelhos no mesmo local onde ele estava, onde ele havia orado por muito tempo, e aquele moço em lágrimas orava e dizia: Senhor, Tu podes fazer de novo, Senhor, Tu podes fazer de novo, Senhor, Tu podes fazer de novo. Aquele moço era Billy Graham, um homem que Deus utilizou de uma maneira tremenda para ganhar milhares e milhares de pessoas para o Senhor, porque ele foi um homem de oração. A oração é algo tão importante e tão necessário, e nós precisamos reconhecer 2 situações. Primeiro, a carência da oração na vida particular dos cristãos. Segundo, a carência da oração de modo coletivo. No livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, o autor vai dizer o seguinte: contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar. Muitas que contribuem, mas poucas que oram. Muitas pessoas que interferem, mas poucas pessoas que intercedem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Orar não é rezar, mera repetição de palavras. Orar não é pagar penitência. Orar não é certificado de santidade. Eu já vi pessoas que, pelo fato de orarem, riem de quem não ora e se orgulham porque são pessoas de oração. Orar não é glória humana. Orar é falar com Deus. Orar é desfrutar de relacionamento. Inclusive, vida cristã não significa a placa da igreja, a denominação, a credencial no meu bolso, a função que eu exerço. Vida cristã resume-se em uma palavra, e esta palavra é relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Orar é descobrir o maior segredo da vida cristã. Uma vida de oração resulta em uma vida de intimidade com Deus, em uma vida de perseverança, em uma vida de poder espiritual. O inimigo ri da minha sabedoria, zomba da minha inteligência, mas treme diante da minha oração. Quando eu olho para Jeremias 33:3, Deus está dizendo: clama a mim e eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Quando eu olho para 2 Crônicas 7:14, Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Mateus 7, 7 e 8, Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta se abre. A oração nos traz para uma vida de poder. Oração é tão importante que nós precisamos ter alguns segredos para nós termos uma vida de oração. Primeiro, tenha um horário com Deus. Se você quer desenvolver uma vida de oração, tenha um horário com Deus. Você marca a hora com o médico e vai, você marca a hora com o dentista e vai, você marca a hora com o advogado e vai, e quando você vai, você tem que chegar mais cedo. Quando você marca com o médico às 7 da manhã, você tem que chegar lá às 6:30. Quando você marca um horário para você ir num setor público para resolver um problema de aposentadoria, você tem que chegar 1 hora antes. É tempo de nós termos hora marcada com Deus. O poder do hábito é o tema de um livro que eu estou lendo, e ele fala sobre você criar hábitos para que você possa buscar o Senhor. E quando eu tenho esse hábito de oração, quando eu tenho essa hora com Deus, todos os dias eu vou me encontrar com Deus nesse horário. Daniel orava 3 vezes ao dia. O salmista falou que ele orava 3 vezes por dia, de tarde e de manhã ao meio-dia orarei, e o Senhor ouvirá a minha voz. O grande servo do Senhor, Charles Simeon, orava de 4 às 8 da manhã. O bispo Asbury começava de 4 da manhã e orava 2 horas. Robert McShane disse: das 6 às 8 são as melhores horas que eu oro. O grande missionário David Brainerd dizia que gostava de ficar sozinho para gastar horas em oração. No livro O Poder da Oração, o autor diz o seguinte: homens e mulheres que mais fizeram para Deus estiveram nos seus joelhos de manhã. Aquele que desperdiça os primeiros momentos da manhã empregando com outras coisas em vez de buscar a Deus, vai ter dificuldade de buscar a Deus no resto do dia. Se Deus não está em primeiro lugar nos seus pensamentos e esforços pela manhã, Ele estará em último lugar durante o resto do dia. Tenha uma hora com Deus. Mas segundo, tenha um local. Pode ser uma cama, pode ser uma poltrona, pode ser uma cadeira, pode ser ao pé da cama, pode ser na sala, pode ser no quarto, pode ser na cozinha, mas tenha sempre um lugar para o Senhor. Eu visitava um pastor há pouco tempo atrás, um homem que ganhou almas para Jesus e que já está aposentado, está jubilado. E quando nós estávamos na sala, ele estava num sofá muito simples, um sofá vermelho, e ele me disse: meu irmão, esse sofá, todas as madrugadas, às 3 da manhã, eu estou aqui de joelhos buscando ao Senhor por minha família, por minha igreja e pelo santo ministério. Eu não sei se todos vocês assistiram o filme Quarto de Guerra, mas no filme Quarto de Guerra, aquela senhora diz: é aqui o lugar onde eu luto as minhas batalhas, eu chamo de meu quarto de guerra. Deus está nos chamando para ter uma hora com Deus, todos os dias. Deus está nos chamando para termos um local para encontrarmos com Deus todos os dias, e o poder do Espírito Santo virá sobre nós, e a nossa vida será totalmente transformada pela graça de Jesus Cristo. Quando pensamos no poder da oração, desde Gênesis a Apocalipse, encontramos pessoas, homens e mulheres que oraram muito. Isaac orou 20 anos para ser pai. Ele tinha 40 anos quando se casou, e ele orou 20 anos para poder ser pai. Deus lhe deu logo os gêmeos, 2 filhos. Abraão orava. Samuel foi um homem de oração a ponto do povo confiar mais na oração de Samuel do que nas armas de guerra. Josué era um homem de oração. Homens e mulheres, reis, príncipes, profetas e sacerdotes buscaram a Deus em oração e receberam, através da oração, poder de Deus para suas vidas. Mas eu quero pensar nesta noite, nesses minutos que nós temos, a respeito do poder da oração no livro de Atos dos Apóstolos. Poderíamos pensar em muitos livros da Bíblia, mas vamos nos ater em Atos dos Apóstolos, e eu vou convidá-los a lermos alguns textos em Atos que falam sobre oração. Até porque os crentes da igreja primitiva foram crentes que viviam sob os seus joelhos, foram crentes que experimentaram o poder da oração. Oração
que traz comunhão com Deus, oração que traz resultados concretos para a vida do crente. E esses homens e mulheres, em Atos dos Apóstolos, nos servem de modelos para vivermos uma vida poderosa na oração. Então vamos comigo, em primeiro lugar, Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 1, versículo 14. Olhe comigo, por favor, o que diz esse texto. A palavra de Deus em Atos 1 e 14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Esta é a oração para esperar o Espírito Santo. Esta é uma oração de obediência, porque em Atos capítulo 1, versos 2 a 4, Jesus diz a eles: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. Essa era uma oração com propósito. O propósito desta oração de Atos 1 e 14 era para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita para a missão da igreja. Ser batizado com o Espírito Santo não é somente para falar línguas, não é somente para receber os dons espirituais, não é somente para desenvolver o fruto do Espírito. O batismo com o Espírito Santo me capacita para a realização da missão da igreja na terra. Eles estão orando com fé, porque Jesus no capítulo 1, está indo, no capítulo 1 verso 10, ele está indo ao céu, uma nuvem cobre Jesus, e dois varões galileus dois anjos estão junto com Jesus e olham para baixo e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido no céu, ele vai voltar, assim como vocês estão vendo ele ir. Veja o aspecto da oração, Atos 1 e 14. Primeiro, todos perseveravam. Era uma oração perseverante, era uma oração com insistência, era uma oração que não parou no primeiro cansaço, era uma oração que eles estavam buscando a Deus perseverantemente. 2, era uma oração com unanimidade, diz o texto. Havia comunhão entre os irmãos, havia unidade entre os obreiros, havia coesão de ideias, de propósito para buscar ao Senhor. 3, era uma oração que envolvia súplicas. O texto diz: com oração e súplicas. Ninguém estava brincando de orar, ninguém estava orando de modo vazio e sem sentido. Havia uma firmeza: vamos nos reunir para buscar o poder de Deus, e vamos perseverar nisso, e vamos clamar ao Senhor, e vamos chorar, e vamos buscar a Deus. Foram 10 dias de oração, e o resultado nós temos no capítulo 2, depois de 10 dias de oração. A Bíblia diz que, cumprindo o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O poder da oração para receber o Espírito Santo. Eu convido você a orar mais, para pedir mais de Deus, porque o Espírito Santo quer vir sobre nós com poder nesta última hora, para fazermos obras relevantes para Deus. Você pode dizer amém por isso? Segundo lugar, Atos capítulo 3, verso 1, olhe comigo, Atos 3, verso 1, o poder da oração na cura de um paralítico. O poder da oração na cura de um paralítico. Atos 3 e 1, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Veja, oração e unidade são ingredientes para o milagre. Eles subiam juntos, eles compactuavam das mesmas ideias, eles participavam juntos, e o texto diz que Pedro e João subiam juntos para a oração. Eles tinham a hora da oração, como eu acabei de dizer. E o mais interessante é que o poder da oração não é a oração dentro da igreja, não. Atos 3, verso 1, veja o verso 2, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, todos os dias se punha à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Verso 3, o qual, vendo Pedro e João que iam entrar
entrando no templo. Eles não iam saindo, eles não saíram de uma vigília, eles não saíram de 7 dias e 7 noites trancafiados orando, eles não saíram de uma manhã de oração, eles estavam entrando na igreja, ou seja, eles viviam em oração em casa. Eles clamavam a Deus dentro de casa. Eles não estão saindo do culto, eles estão chegando no culto. E quando eles estão chegando no culto, Pedro e João fitam os olhos nele e dizem para ele: olhe para nós. Verso 5, ele olha para eles esperando receber alguma coisa, e Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Nós não podemos vir buscar poder na igreja, nós temos que chegar na igreja revestidos de poder. Nós não temos que vir ao culto para nos encher, nós temos que chegar ao culto transbordando e cheios da presença de Deus. Oração que traz cura. Deus quer realizar curas, Deus quer realizar milagres, Deus quer levantar paralíticos, Deus quer curar cegos através da nossa oração. Tem uma frase que eu gosto muito e eu costumo usar, e essa frase diz o seguinte: ore com vontade, ore sem vontade, ore até da vontade, só não pare de orar. Vamos repetir essa frase? Diga comigo: ore com vontade, ore sem vontade, ore até da vontade, só não pare de orar. Sabe, ore com vontade. Tem dia que você está afim de orar, você está com vontade de orar, então ore, mas ore sem vontade. Você não está com vontade, ore. Você não está afim, ore. Você está cansado, ore. Você está estressado, ore. Ore sem vontade, ore até da vontade. Alguém me perguntou: pastor, o que é que eu faço quando eu dobro os meus joelhos, mas eu não tenho vontade? Eu falei: fique lá até a vontade chegar, e só saia de lá quando você receber algo novo de Deus. Eu não oro porque eu estou enfrentando alguma situação, a minha oração está à parte da minha vida. Se eu estou bem, eu oro. Se eu estou mal, eu oro. Se eu estou doente, eu oro. Se eu estou com saúde, eu oro. Se eu tenho dinheiro, eu oro. Se eu não tenho dinheiro, eu oro. Eu não espero a coisa apertar para eu orar. Eu preciso viver em oração, para que o Senhor derrame a sua graça sobre a minha vida. E o texto vai nos dizer que a oração para realizar o milagre foi realizado até porque a Bíblia nos diz e nos informa que aquele homem tinha mais de 40 anos. Atos capítulo 4, verso 22. Tinha mais de 40 anos o homem que se operou aquele milagre de saúde. Era um homem muito conhecido. Era um homem já de 40 anos que todo mundo sabia que ele estava ali paralítico. Mas pelo poder da oração, aquele homem se levantou. A igreja primitiva, ela tinha tanto poder na oração. Pedro, por exemplo, em Atos 5, verso 15, vai nos informar a palavra de Deus que até a sombra de Pedro, Atos capítulo 5, verso 15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham em leitos e camilhas para que ao menos a sombra de Pedro passasse, cobrisse alguns deles. Isso é uma vida poderosa em Deus, é uma vida cuja sombra está revestida do Espírito Santo. Obviamente que a sombra de Pedro só realizava milagres quando o sol estava brilhando, porque se não tem sol, não tem sombra. Ou seja, você só realiza algo para Deus se o sol da justiça estiver com você. Jesus disse: sem mim você não faz nada, sem mim você não chega a lugar nenhum. Oração para que nós tenhamos graça e autoridade de Deus. Quando aqueles homens oram e o paralítico se levanta, eles são convidados para falar às autoridades. Atos 4, verso 13. O verso 8 diz que Pedro está cheio do Espírito, mas Atos 4, verso 13, a Bíblia diz: então eles quem? As autoridades, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Quando você está com Jesus, a gente percebe. Quando você anda com Deus, a gente sabe.
Quando você caminha ao lado do Espírito Santo, as pessoas percebem. Aquelas autoridades perceberam, esses homens não tiveram oportunidade de se preparar academicamente, esses homens não tiveram oportunidade de ter um curso, de ter uma pós-graduação, mas esses homens demonstram, mesmo que são indoutos e sem letras, que eles estavam com Cristo. Eles demonstram porque eles têm intrepidez, eles têm autoridade, eles têm graça de Deus. A oração que traz cura para as pessoas que estão enfermas. Alguém aqui esta noite já teve a experiência de receber cura por meio de uma oração? Levante a mão. Eu já estou com a minha mão levantada. O Deus que fez e o Deus que está aqui é o mesmo que pode fazer na vida de alguém. Talvez você venha enfermo a esta reunião, Jesus está aqui para te curar. Mas em terceiro lugar, a oração que move o lugar, e esse é o texto que nós lemos no início, Atos 4 e 31. O texto de Atos 4 e 31 nos diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja o poder da oração. O texto diz, moveu o lugar, não foram apenas as pessoas, o ambiente mudou com aquela oração. Não foram apenas as pessoas que mudaram, mas o ambiente mudou. A oração tem poder na vida de um crente a ponto do ambiente da casa mudar, o ambiente da empresa mudar, o ambiente da onde ele está inserido mudar. Não foi só as pessoas, o texto diz, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. O poder da oração faz com que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E em terceiro lugar, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Oração e palavra na igreja é como as duas asas de um pássaro. As duas coisas são importantes. A igreja precisa da oração e a igreja precisa da palavra. Talvez alguém poderia imaginar, que oração foi essa? Que oração poderosa foi essa que chegou a tremer o ambiente? Graças a Deus nós temos o registro dessa oração e nós podemos fazê-la. Veja comigo Atos capítulo 4, versículo de número, Atos 4, versículo de número 24. Aqui nós temos a oração que fez o lugar tremer, a oração que movimentou o povo e encheu a todos do Espírito. Permita-me fazer essa oração. Atos 4 e 24. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, aqui está a oração, olha que oração linda. Eles disseram assim, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. Quando eles fizeram esta oração, o lugar moveu-se, o Espírito Santo veio sobre eles e a graça de Deus foi derramada. O poder da oração para mudar ambientes, o poder da oração para nos encher do Espírito Santo de Deus. É interessante que em Atos 5 a oração é tão poderosa para desvendar pecado. Ananias e Safira foram expostos ao ridículo porque mentiram, venderam uma propriedade e retiveram parte do preço. E aí Deus usa e utiliza Pedro para condenar a atitude de Ananias e Safira, porque com a vida de oração o pecado é desvendado.
Com a vida de oração, o pecado não fica escondido. Com a vida de oração, o Acã, que escondeu debaixo do tapete da casa dele, lá no período de Josué, e por isso não conseguiram vencer a cidade de Ai, ele teve que expor, porque Josué orou e perguntou para Deus: o que é que está acontecendo? Por que é que a gente não conseguiu vencer? E Deus respondeu a oração dizendo: porque tem pecado no meio do povo. A oração expõe o pecado, a oração ela aperta e solta para fora o pus do pecado, porque nada pode parar diante de uma vida de oração na presença do Senhor. O poder da oração no ministério, por gentileza, veja comigo Atos capítulo 6, versículo de número 4, Atos capítulo 6, versículo de número 4, a prioridade, o foco para buscar a Deus. O que diz o texto? Atos 6 e 4, vamos ler em voz alta, como está aí no Data Show, 1, 2, 3, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração no ministério, o poder de Deus no altar. Se falta pão na casa do pão, como faltou pão em Belém no tempo de Ruth, é porque nós não estamos buscando a presença de Deus. Assim como vai o púlpito, assim vai a igreja. A igreja é um reflexo do altar. Se o pastor ora, o povo ora. Se o pastor jejua, o povo jejua. O púlpito precisa ser um local onde os homens e mulheres que assumem esta tribuna estejam revestidos do Espírito Santo e vivendo uma vida de intensa oração na presença de Deus. Mas não foram só os ministros. Atos 6 e 6, os diáconos que foram separados, aqueles 7, diz o texto, e o apresentaram e orando lhe impuseram as mãos. O poder da oração na consagração da diaconia, oração com imposição de mãos. Eu me lembro que quando criança, a minha mãe não punha as mãos nos filhos para não acordá-los, mas às vezes eu acordava com a minha mãe nos quartos pela madrugada, com uma mão no rosto e a outra mão estendida, orando por cada um dos filhos e clamando a Deus por eles e pedindo que Deus os abençoasse. Eu quero dizer algo para você esta noite: a oração não evapora, a oração fica em depósito. Vou repetir: oração não evapora. Eu orei há 10 anos e evaporou como uma fumaça. A tua oração está guardada no depósito de Deus. Mais cedo ou mais tarde Deus vai atender, Deus vai responder, Deus vai bradar, porque a tua oração está no depósito do céu. E eu digo mais, até aquela vovó que era a mulher da oração da tua família, até aquele pastor que já partiu e você sabe que carregava você no joelho, ele já foi, ela já foi, mas a oração deles ainda está circulando no mundo espiritual, e Deus vai em algum momento atender, Deus vai ouvir, para que o poder de Deus seja manifestado nas nossas vidas. O poder da oração. Agora, o poder da oração não significa apenas poder para vitórias, mas poder para se manter fiel diante das dificuldades. Sabe, não é só porque eu busco a Deus que todo dia é vitória. Muitas vezes, buscar a Deus e ter poder na oração é para que eu possa resistir no momento de dificuldade. Olhe comigo Atos capítulo 7, por favor, e vamos exemplificar isso, versículos 59 e 60. Atos 7, versos 59 e 60, a palavra de Deus diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Sempre a gente pensa no poder da oração para realizar milagres, mas aqui no texto há uma oração poderosa diante de um apedrejamento. Estevão estava tão cheio de Deus
que em Atos 6:15 diz que o rosto dele parecia como o rosto de um anjo, o rosto resplandecia, e Estevão prega às autoridades. Ele começa de Abraão e vai até Salomão. Se deixasse, ele ia até Malaquias, não ia? Ele vai até Salomão pregando, e de repente, com aquela mensagem dura, ele vai ser apedrejado, e ele diz: Senhor, recebe o meu espírito. Que convicção maravilhosa! O meu espírito é dele, a minha alma é dele, o meu corpo é dele, e se for para eu ser morto, que ele receba o meu corpo, ele receba a minha alma, ele receba o meu espírito. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: recebe o meu espírito, Senhor. E a segunda oração que ele faz, no verso 60, Senhor, não lhes impute este pecado. Deus ouviu Estevão? O que vocês acham? Deus ouviu? Deus ouviu? Porque a Bíblia diz que ali estava Saulo, Atos 7:58, Saulo, Atos 8 verso 1, Saulo consentiu na morte dele, Saulo consentiu na morte dele, Saulo estava ali, e Estevão ora e diz: Senhor, não lhes impute este pecado. O poder da oração de Estevão levou Deus a atendê-lo e a não imputar o pecado de Saulo. E logo no capítulo 9, Deus salva aquele homem, e ele está orando em Atos 9:11. Deus diz para Ananias: vai na rua chamada à direita e vai na casa de Judas, porque tem um homem que está orando, o nome dele é Saulo, ele está buscando a minha presença. Eu atendi Estevão e eu não imputei pecado a ele, e Saulo está orando. Eu quero nesta noite declarar com toda a certeza do meu coração, não interessa se esta pessoa da sua família, ele está envolvido na maconha, ou ele está envolvido no crack, ou na cocaína, ou ele está envolvido em coisas que você olha e diz: é impossível que esta pessoa se converta. Todas as coisas são possíveis para Deus, diz a palavra, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. O Deus que salvou Paulo é o Deus que salva aquele membro da tua casa, da tua família, é o mesmo Deus que pode fazer coisas grandes para cada um de nós. Aleluia! A oração e o poder da oração para receber o Espírito Santo. Já estamos partindo para o final da mensagem, por conta do tempo nós não vamos avançar muito, mas olhe rapidamente, Atos capítulo 8, verso 14 ao 17, por favor. Atos 8, o Evangelho chega em Samaria, e o verso 14 diz: os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, de sorte que nenhum tinha descido, porque somente eram batizados do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Samaria foi sacudida pelo Evangelho, porque aqueles homens oraram pelas pessoas, aqueles homens intercederam pelas pessoas. Deus está nos chamando a um tempo de oração com imposição de mãos para a nossa família, o marido impor as mãos sobre sua esposa, os pais imporem as mãos sobre os seus filhos, as mãos são chamadas para abençoar. Paulo diz: levante mão santa sem ira e nem contenda. Aquela serpente que picou as mãos de Paulo na ilha de Malta, pastor Alessandro, a mesma mão, 3 versículos depois, Deus usou para ele colocar sobre o pai de Públio e curá-lo. No local que Satanás está te atacando, é o local que Deus vai utilizar para a glória do nome dele. Se a tua família está sendo atacada, se prepare para Deus usar a tua casa para mudar o destino da tua família. No local que você está sendo atacado, é o local que Deus vai utilizar para derramar a bênção dele sobre a tua vida. Você recebe esta palavra em nome de Jesus de Nazaré. O poder da oração que ressuscita mortos, Atos 9, 40 a 42, quando Pedro dobra os joelhos, ora por Dorcas e ela ressuscita.
o poder da oração para salvação. Eu amo Atos capítulo 10, porque Cornélio está orando 3 horas da tarde, e Deus se apresenta para ele e diz: eu ouço a tua oração, e eu quero que você peça para Pedro vir aqui, e que Pedro vai falar a verdade para você. E ele pede para 2 empregados e mais um soldado irem até Pedro, 56 quilômetros da onde ele estava, para ir buscá-lo lá em Jope, de Cesareia a Jope. E quando eles estão chegando, no dia seguinte, é meio-dia, Pedro está orando no terraço. E quando Pedro está orando no terraço, ele tem uma visão de uma veste com 4 pontas, cheia de répteis dentro daquele avental, e a voz de Deus dizia: Pedro, mata e come. E ele dizia: eu não vou fazer isso, eu não posso tocar nisso. E Deus dizia: não faça impuro o que Deus purificou. A oração, pastor Alessandro, que encontra a oração de Cornélio, que se encontra com a oração de Pedro, é a minha oração que se encontra com a sua, é a sua oração que se encontra com a dele, a oração dele que se encontra com a oração dela, é a oração dela que se cruza com a oração dele, e um vai orando, o outro vai orando, e o Espírito Santo vai trabalhando enquanto a igreja está buscando a Deus em oração. Quando eles chegam lá, e Pedro então tem aquela visão, a Bíblia diz que o Espírito Santo diz para ele: chegou 3 homens aí, acompanhe-os, acompanhe-os. E ele acompanha aqueles homens e chega na casa de Cornélio, se justificando: olha, um judeu não pode estar aqui no meio de vocês, mas já que vocês me chamaram, o que foi? E Cornélio vai contar toda a história: eu estava orando e tal e tal. Aí quando ele conta a história, Pedro diz: eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não está fechado numa gaiola denominacional, Deus não está preso a ideias, Deus não está preso a situações, a nações, não, Deus está livre para agir na vida daqueles que buscam a Deus. Deus não tem filho predileto de Deus é aquele que busca a Deus em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo. O poder de Deus para a libertação de Pedro, Atos 12:5, a gente conhece de cor esse texto. Atos 12:5, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração contínua por ele a Deus, a oração que traz liberdade aos presos. Há tanta gente presa hoje, presa na enfermidade, presa na mentira, presa na corrupção, presa nas drogas, tantas pessoas presas na depressão. Mas se a igreja de Blumenau começar a clamar mais ao Senhor, haverá liberdade de Deus nessa cidade, pessoas serão libertas pelo poder do Evangelho, pessoas serão libertas das cadeias, e o poder da oração trará uma movimentação nas nossas vidas e na nossa cidade para a glória de Deus. Vamos fechar com Atos 13 e eu termino. Atos capítulo 13, versículos 1 a 3, e nós terminamos esta mensagem. O texto sagrado nos mostra que a igreja em Antioquia era uma igreja que vivia em oração e em jejum. Oração e jejum. Agora a pergunta é: quem é que estava em Antioquia? Veja o verso 1. Em Antioquia estavam profetas e doutores. Quem é que estava em Antioquia? Profetas e doutores ou mestres. Segunda pergunta: quantos estavam em Antioquia? Eu vou falar o nome e você diz 1, aí eu falo o outro e você diz 2. Por favor, toda a igreja comigo, vamos lá. O verso 1 diz que estavam lá Barnabé, 1, Simeão, Lúcio, Manaém, Saulo. Eram 5 obreiros. Esses 5 obreiros estavam naquela igreja, profetas e doutores, estavam ali os 5. Agora, quem foi que orou? O verso de número 3 diz que a igreja orou e jejuou e impôs as mãos sobre eles. Quem os separou para o ministério? O Espírito Santo. Qual foi a lista do Espírito Santo? Verso 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé. Olhe no verso 1 e veja na lista, Barnabé está aonde na lista?
Veja, Barnabé é o primeiro da lista. E aí talvez, quando o Espírito disse, aparte-me a Barnabé, talvez o Simeão pensou, eu estou em segundo. Obviamente, se eu estou no segundo da fila, e o primeiro foi Barnabé, o próximo sou eu vou ser enviado, seremos nós dois. Mas o Espírito Santo muda e diz, aparte-me a Barnabé e a Saulo. E quando você olha Saulo no verso 1, Saulo é o último da lista. Como que o Espírito Santo pega o primeiro da lista e pega o último da lista? Eu não sei te responder como Deus faz, porque Deus faz como quer, quando quer, com quem quer, para a glória dele. Ele pega o primeiro da lista, ele pega o último da lista, porque quando a igreja ora, quem escolhe é Deus, quem comissiona é Deus, quem capacita é Deus. Mas por que aquela pessoa? Mas por que aquela pessoa? Não diga por quê, apenas diga, é o Senhor que está fazendo isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Vamos viver este poder nas nossas vidas, essa oração que espera o Espírito, essa oração que traz cura, essa oração que move o lugar, essa oração que desvenda pecado, essa oração que nos leva a ser fiéis, essa oração que ressuscita mortos, que traz libertação, essa oração que faz a diferença. Seja bendito, Senhor. Eu tenho clamado a Deus e pedido a Deus um avivamento de lágrimas em nosso meio. Eu tenho clamado a Deus para que voltemos a buscar ao Senhor em lágrimas em nossos cultos, e que os nossos bancos voltem a ter poças de lágrimas, de oração e de clamor ao Senhor. Eu peço ao Espírito Santo que nesta noite, diante desta palavra, Ele possa pelo menos despertar algumas pessoas que estão aqui, e que saiam por aquelas portas dizendo, nesta terça-feira a minha vida de oração está sendo mudada. No meio do mês de maio, no dia 15 de maio de 2018, eu não serei mais o mesmo. Eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou orar com vontade, eu vou orar sem vontade, eu vou orar até da vontade, eu vou provar o que eu não provei, eu vou experimentar o que eu não experimentei, eu vou mergulhar no rio de Deus, eu vou me aprofundar na vida espiritual, eu vou clamar a Deus em oração, até que Deus se mova, até que os céus se movam, até que a minha bênção chegue. Mas eu vou experimentar em 2018 experiências nunca vividas por mim e por minha família. Quantos querem tomar esta decisão nesta noite, de fazer a diferença e de sair daqui dizendo, a partir de hoje a minha vida de oração não vai ser mais a mesma? Oh glória, chega de orar 10 minutos e cansar, chega, eu vou tirar tempo, eu vou gastar tempo, eu vou ficar ali, eu vou acordar 1 hora mais cedo, mas este ano eu vou provar coisas que eu nunca provei. Eu sinto Deus nesta palavra, eu sinto Deus nesse altar, e eu sei que o Espírito Santo está se movendo. Curve a sua cabeça, por favor, sentado como você está. Coloque a mão no seu coração, se você quiser. Peça perdão a Deus se a tua vida de oração tem sido tão pouca. Peça perdão a Deus se você, como Deus falou já através do nosso pastor Alessandro, se você tem sido tão medíocre na oração. E diga para Deus agora, Senhor, ajuda-me a viver a vida que os apóstolos viveram, ajuda-me a viver a vida que a igreja primitiva viveu, ajuda-me a viver uma vida tão grande na oração, para que as pessoas percebam que até na minha sombra tem graça, para que as pessoas percebam que eu mudei, que eu melhorei, que eu estou perto do Senhor. Ó Espírito Santo, vem sobre nós com poder esta noite, vem sobre nós com graça esta noite, meu Pai. Esta irmã que está orando, este irmão que está orando, este menino que está orando, o Senhor não precisa de muito, meu
meu Deus. O Senhor precisa de um Moisés para abrir o mar vermelho. O Senhor precisa só de um Josué para Jericó vir para o chão. O Senhor precisa só de um Davi para derrubar Golias. O Senhor precisa só de um Daniel para fechar a boca dos leões. O Senhor precisa só de um Gideão para colocar os midianitas para correr. O Senhor precisa só de um Salomão para construir um grande templo. O Senhor precisa de um Paulo para desbravar, Senhor. Oh meu Deus, o Senhor pode levantar um grupo de 3 meninos ou 3 adolescentes em Blumenau para virar essa cidade de ponta cabeça no poder da oração, no poder da consagração. Sim, Espírito Santo, glorifica o teu nome e nos desperta para orar com vontade, para orar sem vontade, para orar até da vontade, mas não parar de buscar a tua presença, em nome de Jesus.